função real de variável real. Conteúdo, função logarítmica. Nessa aula, vamos aprender como fazer o gráfico da função f de x igual a log de x mais 1, na base 2. Inicialmente, nosso primeiro passo é descobrir qual o domínio da função. Nós só conseguimos calcular logaritmos de números positivos. Então, aqui, o domínio da função é o conjunto, é o intervalo real de menos 1 aberto a mais infinito. Como chegamos a esse valor? Então, lá. Sabemos que sempre o logaritmando tem que ser positivo. Então, esse x mais 1, que é o nosso logaritmando, tem que ser maior ou igual a zero. Resolvendo essa inequação, x maior que menos 1. E agora, de posse dessa informação, o que fazemos? Então, vamos atribuir valores a x e encontrarmos os correspondentes valores de y. Aqui, é importante que quando nós formos pensar nesses números, para facilitar as nossas contas, pensemos em números x tal que quando a gente some 1, o resultado seja uma potência de 2. É claro que se você for fazer a conta usando a calculadora, você não precisa seguir necessariamente esse conselho. Tá? Então vamos lá, montemos a nossa tabelinha, em que o y é o log de x mais 1 na base 2. Observe que como x é maior que menos 1, é importante que nós atribuamos valores a x que estejam próximos de menos 1. Não dá para a gente colocar apenas os números positivos, que são potências de 2. Então, temos que pensar também próximos do menos 1. Então, pensando na ideia de que o número x que eu puser mais 1 tem que ser uma potência de 2, eu vou começar com o menos 3/4. Então, o y é o log, na base 2, de menos 3/4 mais 1. Somando, menos 3/4 mais 1 é 1/4. Log de 1/4 na base 2 é menos 2. Então, de repente, você pode perguntar, mas como eu sei que eu vou começar com menos 3/4? A princípio, você não sabe. Você vai testando valores. Eu fiz esse teste antes de gravar essa aula. Então, pense em números que somados 1 deem o resultado da potência que você precisa. Bom, e agora, como é que eu sei que o log de 1/4 na base 2 vale menos 2? Então, nós precisamos lembrar a definição de um logaritmo. O a elevado a x igual a b, se e somente se o log de b na base a for igual ao x. E é essa definição que nós precisamos para calcular esse logaritmo. Então, eu quero saber quanto é o log de 1/4 na base 2. Então, isso eu vou chamar de y. Observem que, em relação à definição de logaritmo, o a, que é a base, vale 2, e o b, que é o logaritmando, vale 1/4. Então, eu posso escrever esta equação da seguinte maneira. O 2 elevado a y é igual a 1/4. Ora, pelas propriedades de potenciação, 1/4 é 2 elevado a menos 2. Logo, o y tem que valer menos 2, que é esse valor que está aqui. Atribuamos mais valores a x. Então, eu vou pôr x igual a menos meio. O y, log de menos meio mais 1 na base 2. Menos meio mais 1 é meio.
Então, eu posso reescrever essa expressão como sendo log de meio na base 2. O log de meio na base 2 vale menos 1. Calculado da mesma forma que fizemos para o menos 2. Então, vamos lá. Eu quero saber o log de meio na base 2. Então, vou chamar isso de y. A equação exponencial correspondente é 2 elevado a y é igual a meio. Meio é 2 elevado a menos 1. Logo, o y é igual a menos 1. Aqui também nós precisamos atribuir vários números para que a gente possa fazer o gráfico. Então, se o x for 0, o log de 0 mais 1 na base 2 vai ficar log de 1 na base 2, isso vale 0. Da mesma maneira, né? 2 elevado a y tem que ser igual a 1. O 1 eu posso escrever como sendo 2 elevado a 0. Usando a propriedade de potenciação de que todo número não nulo elevado a 0 sempre vale 1. Aqui, como as bases são iguais, vou dizer que os expoentes têm que ser iguais também. Então, o y vale 0. Para o x igual a 1, log de 1 mais 1 na base 2 é o log de 2 na base 2, que vale 1. Agora, mais um valor para x. Observa, se eu puser x igual a 2, eu vou ter que calcular o log de 3 na base 2. 3 não é potência de 2, então eu vou ter alguma dificuldade a mais para determinar o valor do y. Então, como esse x é um número que eu escolho a partir do domínio da função, eu posso não usar o x igual a 2, eu posso usar o x igual a 3. Então, se o x for igual a 3, eu vou ter log de 3 mais 1 na base 2, que é o log de 4 na base 2, que é 2. E fica mais fácil para eu colocar no gráfico também. Fazemos o gráfico da função. Veja. Os valores do domínio, então, são os números maiores que menos 1. Então, esta reta aqui, ó, do x igual a menos 1, é uma reta que vai funcionar como uma assíntota. O meu gráfico vai ficar a partir dela. Né? Menos 3 quartos para x, menos 2 para o y. Então, novamente, onde é que fica o menos 3 quartos? Como eu vou localizar? Então, quando a gente divide, nós achamos que menos 3 quartos é menos 0,75. Então, nós sabemos onde localizar o menos 0,75. Menos 3 quartos para x, menos 2 para o y. Marcamos. Menos meio para x, menos 1, então esse aqui já marcamos. Menos meio para x, menos 1 para y. Menos meio para x, menos 1 para y. Ok. 0 para x, 0 para y. 1 para x, 1 para y. 1 para x, 1 para y. 3 para x, 2 para y. E aí, passamos uma linha por esses pontos. A quantidade de pontos que você vai tomar nessa sua tabela depende de alguns fatores. Entre eles, o seu conhecimento sobre a possibilidade de números, como é que fica o gráfico dessa função. Então, se você já souber como fica o gráfico dessa função, a quantidade de pontos a ser tomada é menor.